Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Convido aqueles que quiserem abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 até o 28. Vou ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Salvação por meio da fé. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui o texto. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que possamos crescer na fé verdadeira, para a vida eterna, durante o ouvir e o meditar da Palavra de Deus. Você fica feliz em ser aceito? Ser aceito em um grupo de amigos, ser aceito no emprego tão almejado, ou talvez ser aceito no curso superior desejado. Certamente aceitações que nos trazem alegria. Gostamos de ser bem recebidos, de sermos abraçados, acolhidos. Podemos dizer que é uma necessidade básica do ser humano, ter esse contato. E o texto que escolhi para esse breve momento, ele é como um abraço de Deus em cada um de nós. Infelizmente, em momentos de nossa vida, nós fragilizamos espiritualmente. Temos a tendência de nos acharmos suficientes para vivermos sem a ajuda de Deus. Alguns até dizem que não pecam, outros que praticam boas ações para que um dia possam ir para um lugar melhor, para o céu. Não há problema em fazer boas ações, em ajudar o nosso próximo. No entanto, isso deve ser um fruto da nossa fé e não fazer com o intuito de nos salvar. O apóstolo Paulo, ele escreve que todos pecaram e, como consequência desse pecado, desde Adão, nós estamos afastados da glória de Deus. Logo, todos nós carecemos da graça de Deus, porque é impossível viver uma vida santa seguindo tudo que a lei exige. Davi, ele escreve no Salmo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51. A consequência mortal desse pecado é o afastamento de Deus, condenados ao abandono eterno, ao mais terrível fim, como escreve o evangelista Marcos, citando o profeta Isaías, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Certamente muito terrível. E Deus, Ele trata todos os seres humanos de modo igual. Afinal, que diferença há entre o meu pecado e o seu? Nenhuma. Pois todos são gravíssimos e levam à morte eterna, ao completo abandono do nosso Pai querido. Nos colocam longe dos braços do Pai, deturpam a relação perfeita que nós tínhamos no Éden com o nosso Criador. Mas o que Deus fez
com toda a sua ira diante do pecado, ele a descarregou em um só homem. Na antiga aliança, o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus. E o sacerdote pegava o sangue do animal sacrificado e aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, a qual prefigurava este homem que Deus enviou, que viria ao mundo para derramar todo o seu sangue em nosso favor. Mas e agora o que faremos? Somos ainda injustos diante de Deus? Jesus Cristo foi quem Deus enviou ao mundo para morrer em uma cruz e nos garantir o perdão. Foi Ele que veio humildemente ao mundo. Ele precisou ser verdadeiro Deus para expiar completamente a ira de Deus do pecado que nós cometemos. Assim, para assumir o nosso lugar, cobrir-nos de justiça como propiciatório. Ele precisava ser verdadeiro homem. Isso é o que nós confessamos no 2º artigo do Credo Apostólico. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. E foi uma morte de cruz. Essa é a graça de Deus, pois o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício completo. Mesmo vivendo em um mundo onde sentimos necessidade de fazer algo para recebermos um presente tão grande, não há nada a dever. Cristo, ele realiza sua obra completa. A salvação é um presente gratuito de Deus a nós, mesmo sem nós merecermos. E não há nada que possamos fazer para adquirir isso. Por meio da fé, e apenas a fé em Jesus Cristo, a qual não é uma vã crença, apenas por meio da fé. Se quisermos nos redimir pela lei, apenas encontraremos o que realmente somos. A lei mostra a nossa natureza de pecadores, e por isso Deus, no seu amor, sabendo de nossa imperfeição, Ele concede o perdão dos nossos pecados. Como lemos no Catecismo de Lutero, Deus me perdoa os meus pecados, não por causa de qualquer mérito ou dignidade da minha parte, mas pela graça, por amor de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Assim lemos em Efésios 1:7. Deus quis nos salvar, porque Deus é amor. E agora recebemos o perdão dos nossos pecados por meio da palavra e dos sacramentos. Por causa de Jesus e a fé em Jesus que o Espírito coloca em nós, somos tornados justos diante de Deus. Isso não é uma ação interna, mas é algo que nos é imputado. Ainda assim, enquanto neste mundo, nós seremos pecadores até o dia em que nós vamos morrer, ou que Deus vai nos levar. Mas ao mesmo tempo que nós somos pecadores, por meio de Jesus, somos justos e bem-aventurados. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos de nós mesmos? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo, mas podemos ficar felizes e, como diz o salmista, quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Podemos viver tranquilos, pois sabemos que esse Deus que nos ama e nos aceita, nos abraça e nos recebe de braços abertos por meio de Jesus Cristo, nos garantiu a salvação. E podemos confessar a nossa fé convictos nessa certeza. Em Cristo estamos salvos.
libertos da morte e aceitos para a vida. Podemos cantar, como cantamos no Inário Luterano, no hino 376. Vós crentes todos exultai, a terceira estrofe. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte. Em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim, tão paternal, e com extremo amor real, me deu Jesus, Deus forte. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar as estrofes 1 e 4 do hino 376 do Inário Luterano. Vós crentes todos exultai. Vós crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando o que de nosso Pai, sem pagar recebemos, enaltecendo o benfeitor, em seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Nas minhas obras sem valor, nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus me via. O medo então me fez sofrer, e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal, e com extremo amor real, me deu Jesus, Deus forte. Desejo a todos uma abençoada semana com Cristo. Fiquem bem e até a próxima.